Um outro personagem extremamente importante para nós, igreja moderna, para a igreja primitiva, e que Lucas entendeu que realmente era importante relatar naquele tempo, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem toda uma caminhada, desde a perseguição que ele promove contra os cristãos, até as suas viagens missionárias, espalhar o evangelho pelo mundo conhecido naquela época. E Lucas percebe e entende que isso é importante. Veja, a narrativa de Atos começa lá com a igreja se reunindo, com o chamado, com a ascensão de Jesus, né? A igreja se reunindo, persistindo no congregar, no partir do pão, nas orações. Depois mostra Atos 2, mostra a igreja crescendo, mostra a escolha dos diáconos, mostra o apedrejamento de Estevão e mostra Saulo ainda, né? Não é ainda, né? Paulo, que é a mesma pessoa, consentindo na morte de Estevão, e depois vai mostrar a conversão de Paulo e o seu ministério missionário, suas viagens missionárias, sua caminhada missionária. Paulo foi o último apóstolo a ser chamado por Jesus. Como ele fala, tardiamente, né? Como um filho abortivo, um filho tardio, né? Mas é o que parece ter, vamos dizer assim, maior relevância pela quantidade de escritos que deixou, pela quantidade de ações que ficaram registradas a seu respeito. Suas viagens missionárias, tudo o que ele fez, as cartas que ele mandou para diversas igrejas, cartas que eram lidas por essas igrejas ou pelas igrejas daquela localidade e trocadas com outras igrejas. Enfim, a vida de Paulo muito contribuiu para o que a gente tem hoje como Novo Testamento. E então a sua trajetória foi extremamente importante e impactante para a igreja de hoje e para a igreja primitiva também. Paulo era uma pessoa extremamente culta, uma formação, um estudo bem aprofundado. Ele era fariseu, foi criado aos pés de Gamaliel, então ele teve um investimento ali na sua formação, na sua cultura. Isso lhe dava uma capacidade de falar, uma capacidade de articular as ideias, uma capacidade de interlocução. Ele era cidadão romano e era judeu ao mesmo tempo, então ele tinha uma possibilidade ali de falar e de conversar com gregos e com hebreus. Isso muito o ajudou no seu ministério, né? O nosso texto básico aqui, o nosso autor colocou dois textos, Atos 8, de 1 a 3 e Atos 9, de 1 a 9. Atos 8, de 1 a 3 fala da morte de Estevão. Atos 8, de 1 a 3, e Saulo consentia na sua morte, logo depois da morte de Estevão, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Atos 9, de 1 a 9, esse é o meu motivo de bullying desde a minha infância. Meu nome é Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a frase que eu ouvi a vida toda, né? É o bullying da minha vida. Mas vamos lá. Atos 9, de 1 a 9, fala da conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Peguei a versão revista e corrigida de 1969, o texto que eu conhecia era esse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: Quem és tu? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Essa segunda parte está na versão revista e corrigida. Então aqui conta a conversão de Saulo. Como Saulo, no caminho da estrada de Damasco, indo perseguir, indo capturar alguns daquela seita chamada Caminho. Caminho aqui aparece com letra maiúscula. Os primeiros cristãos eram conhecidos assim como aqueles que eram da seita chamada Caminho. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E era tido entre os judeus como uma seita herética. Para eles era uma heresia, para os judeus era uma heresia. Mas Saulo era muito zeloso, a gente vai ver isso. E Saulo estava indo atrás dessas pessoas não por maldade, mas por zelo, porque eram hereges, porque estavam fazendo coisas no seu entender, na sua forma de entender, estavam fazendo coisas erradas, E aí ele foi e teve essa extraordinária visão, essa extraordinária experiência, extraordinário contato com Deus, com Jesus. Esse contato mudou a trajetória da sua vida. Perceba que ele viu um grande clarão, os seus companheiros de viagem não viram nada. Ele viu um grande clarão, ele ouviu uma voz, seus companheiros de viagem também ouviram. Ele ficou cego e por 3 dias ele fez jejum. Por 3 dias ele não comeu nada. Foi uma experiência impactante. Tão impactante, mas tão impactante, que fez com que ele mudasse de direção. E mudasse de direção de uma forma radical, muito radical. E o efeito disso, o efeito que Deus fez na vida de Paulo, foi tudo o que ele escreveu e tudo que ficou registrado para nós. Veja que os próprios 12 apóstolos de Jesus não deixaram tanta coisa escrita, ou pelo menos não se tem notícia de tanta coisa escrita da parte deles. Os próprios 12 que conviveram com Cristo presencialmente não tiveram a produção literária, não tiveram registradas as ações que ele teve. Talvez uma amizade ali entre Lucas e Paulo tivesse feito com que Lucas tivesse entendido a necessidade e a importância de registrar todo esse evento, que é um evento, de fato, toda a vida de Paulo, ela motivou muita coisa na igreja que temos hoje, ok? Essa então é a lição de número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 81. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site da Convenção Batista Fluminense, batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar o PDF e estudar conosco, ok? Essa revista tem por tema Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Foi escrita pelo pastor Eric Mendonça e a lição de número 11 tem por tema Paulo, conversão e chamado. Então, partindo para o primeiro ponto,
vem falar do Saulo, o perseguidor. Ele era conhecido como um opositor da fé cristã. O primeiro texto que aparece o nome de Saulo é o texto de Atos 8, em que Estevão está sendo apedrejado, né? E aí aparece jovens colocando as roupas de Estevão, a capa de Estevão ali aos pés de Saulo, apedrejando Estevão, e Saulo, que era do Sinédrio, permitindo a morte de Estevão. É o primeiro momento que o Saulo aparece, já é ali num apedrejamento, né? E ele é citado por Lucas como um perseguidor da igreja. Filipenses 3:6, ele mesmo vai falar: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele entendia que estava perseguindo a igreja não por maldade, mas por entender errado. E olha, isso não é impossível não. Muitas vezes as pessoas são cheias de boas intenções, mas entenderam as coisas erradas. E aí sai rachando numa determinada direção, e a direção é a direção errada. A gente precisa pedir a orientação da igreja. O que Saulo estava fazendo, perseguindo a igreja, é por zelo, porque ele via pessoas fazendo coisas que ele entendia, que ele aprendeu que estavam erradas. E ele precisava combater estas pessoas pelo seu zelo com a igreja e seu zelo com Deus, ok? Ele participou de maneira ativa na morte do diácono Estevão, né? E ele era um fariseu. O fariseu era aquele que era criado, ele era doutor da lei, né? Ele sabia tudo da lei, ele sabia as interpretações, conhecia o texto, estudava o texto desde criança. Em Gálatas 1,14, ele diz assim: e na minha nação, quanto a judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então veja que ele foi criado nisso, ok? E aí a gente precisa entender que as pessoas são criadas pelos seus pais dentro de religiões, dentro de costumes, dentro de crenças que seus pais entendem ser os melhores. E quando são criadas em crenças que não vão de encontro a Deus, vão aprender e vão entender outras coisas. Saulo não estava fazendo nada por maldade, ele estava fazendo por zelo. Seus pais eram fariseus, ele era fariseu. Então, e ele era uma pessoa inteligente. Então, na idade dele, ele era extremamente zeloso das tradições dos pais deles. Ele entendia que era importante manter isso tudo. E ele fazia com gosto, ele fazia com zelo, ele fazia com cuidado aquela coisa. Tá bom? Ele recebeu uma educação religiosa extremamente consistente de um líder muito influente e respeitado pelos judeus. Atos 22:3, ele fala, né? Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então veja que quando ele cita aqui que foi instruído aos pés de Gamaliel, e Gamaliel vai aparecer depois com uma palavra sábia, um pouquinho mais à frente, em Atos 5, ele está dizendo assim, olha, eu tive um bom estudo, eu fui aluno de Gamaliel, como se alguém chegasse e dissesse assim, eu estudei na faculdade tal, né? Eu não vou citar Harvard não, né? Eu estudei em Harvard, não, eu estudei no IME, eu estudei no ITA, eu fiz a faculdade tal, né? Eu tive aquele determinado curso.
É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu estudei na Harvard, que existia na época, que não era na Inglaterra, era lá em Roma, né, no Império Romano. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel, um grande instrutor. Então veja que ele teve uma educação cuidadosa por um mestre zeloso, por um mestre que ensinava a exatidão da lei. Ok? Isso quer dizer que o que ele aprendeu, ele dava crédito. E Gamaliel era uma pessoa assim, influente, era uma pessoa sábia, era uma pessoa equilibrada. E o que ele aprendeu, o que Paulo aprendeu, ele colocava em prática, entendendo ser a melhor coisa possível. Tá? Então, a gente pode dizer que Saulo era erudito, ele tinha uma boa educação, uma educação formal, provavelmente sabia ler e escrever, né? Normalmente uma pessoa dessa sabia ler e escrever. E acreditava firmemente que, como fariseu, ele tinha que proteger as tradições e tinha que proteger a exatidão da lei. E como o cristianismo, ou o caminho, aquela seita caminho, era entendido como sendo uma heresia, algo que estava acontecendo, aparecendo no meio da igreja e estava se espalhando, ele entendia que era necessário parar aquilo. Naquela época, o jeito para se parar era a força. Então a força era entendida como sendo o jeito correto, ok? Então ele empreendeu tudo o que era necessário para parar esta heresia chamada cristianismo que estava acontecendo no seio de sua igreja. Eu fico imaginando se a gente tem a mesma vontade, se a gente tem o mesmo ímpeto, não com agressão, não com hostilidade dessa forma, mas se a gente defende a nossa igreja, a nossa crença, a Bíblia, aquilo que a gente pensa, com a mesma garra, com a mesma voracidade, vamos dizer assim, né? E essa hostilidade que ele colocava contra os seguidores de Jesus tinha por pano de fundo o seu zelo, a sua vontade de fazer as coisas da melhor maneira possível, fazer o certo. Saulo estava imerso no farisaísmo. Ok? Quando a gente fala fariseu no Novo Testamento, quando Jesus vai falar, ai de vós, escribas e fariseus, Jesus está tecendo sim uma crítica a eles, porque eles são os que conhecem a lei. E muitos deles, ao invés de tornar a lei fácil para o povo, interpretar, ajudar e orientar, tornam a lei impossível de ser alcançada. E eles mesmos, escribas e fariseus, não cumprem. Então, fariseu acabou virando um símbolo de uma pessoa falsa. Mas o que quer dizer aqui o farisaísmo eram aqueles que estudavam, estavam debruçados na lei. É como se hoje a gente tivesse aqui os pastores, mestres, doutores, fizeram doutorado em teologia, em temas bíblicos, em mestrado em temas bíblicos, estudiosos da lei. Hoje a gente tem hebraístas, nós temos pessoas que estudam grego, nós temos pessoas que estudam arqueologia bíblica e várias outras coisas para entender melhor todo o contexto de tudo que se desenrolou naquele tempo. Ok? Então, veja que Saulo não estava no lugar errado, só que o que ele aprendeu estava indo de encontro com os ensinamentos de Jesus. Saulo estava no Sinédrio. O Sinédrio era a alta corte judaica, eram aqueles que julgavam o povo, né? Lidavam com as questões de fé. Em Filipenses 3,5, ele descreve lá, circuncidado o 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseus. Em outra versão, fariseu, filho de fariseu. Tá? Então, ele tinha toda a sua genealogia, tinha a sua ascendência, tinha na sua família pais fariseus. Isso fez com que ele tivesse uma forte ligação com a escola farisaica e aí uma adesão rígida à lei mosaica e à ortodoxia judaica. Ou seja, vão fazer o que tem que ser feito porque está escrito e tem que ser assim. Era o que ele acreditava e ele era zeloso quanto a isso. Tá? No Sinédrio, ele desempenhou um papel importante no que tange a perseguição da seita dos seguidores do caminho. Ele quis ir à frente, sabe? Liderar um processo para acabar com aquele movimento, porque aquele movimento era um movimento herético, ok? E aí, ele pede cartas para que ele fosse perseguir, seguir, prender aquelas pessoas que estavam fazendo essas coisas, tá certo? Em Atos 5, 34 a 40, o mestre Gamaliel aparece ali dando um conselho. Gamaliel era uma pessoa inteligente, ele estudava a lei e tinha um bom senso. Aqui em Atos 5, 34 a 40, dois apóstolos estão pregando, e aí eles pedem para esses, são presos, né? E aí pedem para esses apóstolos, João lá, Pedro e João falam ali na frente do Sinédrio, eles pedem para retirar, e aí Gamaliel vai falar assim, ó, mas levantando-se do Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, olha como ele tinha moral, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixa para lá, larga, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. Então veja que Gamaliel dá essa seguinte sugestão. Se não for de Deus, vai sumir. Se for de Deus e vocês ficarem brigando contra eles, vocês estão brigando contra Deus. Olha lá o que vocês vão querer fazer. Então veja que foi uma palavra inteligente, uma palavra sábia de Gamaliel. Ele era um doutor, era uma pessoa experimentada, né? E aí a gente vê quem foi o mestre de Saulo. A gente vê quem foi aquele que instruiu Saulo na lei. Eu percebo assim que Gamaliel talvez não tivesse uma visão muito turva, muito fechada da lei. Talvez ele tivesse uma visão um pouco mais aberta. Mas talvez Saulo, com o seu ímpeto da juventude, porque queria, ir atrás, fazer, e aconteceu, tem que fazer alguma coisa, e saiu rachando para fazer o que ele acreditava ser o melhor possível. Ok? Então, esse era Saulo. Saulo, o perseguidor. Desculpa. Aí, Atos 9, aparece a transformação, segundo tópico da nossa lição, né? O texto em Atos 9, então, narra a transformação, a experiência na vida de Saulo que impactou a sua vida. E a partir daí,
começa os passos do apóstolo Paulo. Ele passa a usar outro nome, a gente já vai entender por que Deus não mudou o nome dele não. A história de Paulo é relatada por Lucas, né? Um testemunho que é poderoso do poder de transformação de Deus. Paulo se converteu, não foi pela pregação do pessoal do caminho não. Paulo se converteu porque o próprio Jesus apareceu para ele, né? Atos 9, de 1 a 9, que eu li para os irmãos no início, fala então da descrição dessa conversão. Ele vinha no caminho de Damasco, né? E aí, olha lá, foi respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco. Me dá uma carta de autorização aí que eu vou lá em Damasco para chegar nas sinagogas lá e prender estes desta seita, né? Cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse, ele não era se encontrasse, né? Ele ia lá perseguir, buscar mesmo. Alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caindo em terra, não é caindo do cavalo, não. Alguém já chegou para mim, quer dizer que Saulo caiu do cavalo. A Bíblia não fala que ele estava no cavalo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E lhe disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Então veja algumas coisas interessantes ali. Saulo estava indo para Damasco fazer o que ele achava que estava certo. Para Saulo, ele estava no caminho certo. Para Saulo, em tudo que ele aprendeu, em tudo que ele estudou, em tudo que ele se dedicou, ele estava certo. Ele não estava errado. Para si. Ele estava fazendo o que ele achava de melhor, que era ir lá perseguir aqueles cristãos, porque os cristãos eram de uma seita, que o povo do caminho, dessa seita chamada caminho, que estavam desvirtuando a Torá, a lei. Ok? Então, nem sempre que você acha que está fazendo certo, você está fazendo certo. Às vezes a gente está fazendo certo, convicto de que está certo, mas eu estou fazendo errado. Segundo tópico, Saulo estava legalmente habilitado, humanamente falando, para realizar aquelas perseguições. Ele foi lá e pediu às autoridades da época uma carta, um documento, uma autorização, algo que fizesse com que ele pudesse executar o serviço que ele queria. Ele estava legalmente habilitado para aquilo. E eu já falo segunda coisa, nem sempre que você está legalmente habilitado para alguma coisa, você está fazendo certo. Aí vem Deus e intervém na história de uma pessoa que talvez fosse humanamente impossível, muito difícil de se converter por uma pregação. Não sei, né? Vai saber se alguém poderia pregar e Paulo se converter, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é a pregação de homens, mas é o Espírito Santo. Mas Deus intervém nessa história. Deus pessoalmente aparece, Jesus pessoalmente aparece a ele num clarão, numa luz que o cegou por 3 dias e ele parou ali e ele travou, né? Jesus foi claro e objetivo ao dizer aonde Saulo estava errado. Não ficou dando volta, né? Só apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Como Deus fala diretamente aos nossos corações às vezes,
Às vezes a gente não consegue ouvir, não está falando tanto. Em vez de ficar quietinho tentando ouvir, estamos falando demais. E aí, ao falar demais, a gente não ouve a voz de Deus. Mas Jesus falou diretamente ao coração de Saulo. Onde é que o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Agora repare que detalhe interessante que o nosso autor ressaltou aqui na letra E desse tópico. Saulo não sabia quem era Jesus, mas ele sabia que aquele que apareceu tinha poder, porque ele chama de Senhor. Quem és tu, Senhor? Ou quem és, Senhor? Senhor é uma autoridade, é alguém que tem poder. E ele chama de Senhor. Saulo não conhecia Jesus, mas sabia que ele tinha poder. E Saulo teve que se submeter ao comando de Jesus. Ele ficou cego. Todos ouviram a voz. Ele não tinha o que fazer. Na realidade, talvez tenha sido um choque ali para Saulo. Talvez não, provavelmente, né? Foi um choque de realidade ali em Saulo e ele travou. E ficou impossibilitado de fazer qualquer coisa porque estava cego. E aí aquele homem que era o perseguidor, de repente ficou totalmente travado e teve que ser conduzido, né? Já pensou uma pessoa de autoridade, uma pessoa doutor na lei, de repente fica cego e tem que ser conduzido, né? E aí ele, a partir daí, esse seu chamado, né, faz com que a glória de Deus fosse notada por ele e pelos homens que os acompanhavam. Eles, homens, não viram nada, mas ouviram a voz de Deus. Ouviram, né? A gente ouviu a voz. Saulo viu um clarão e ficou cego, mas os homens não. E aí, em seus primeiros passos, após o próprio Jesus pará-lo, Saulo precisou de ajuda. Ele estava cego, alguém teve que conduzi-lo pela mão. Ele, aquele camarada, todo cheio de razão, todo cheio de conhecimento, todo cheio de cultura, todo cheio de poder, teve que ser conduzido nos seus primeiros passos. Ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber, nada. Talvez, possivelmente, ficou só pensando, meditando. O que aconteceu? O que foi isso que me aconteceu? Eu estou perseguindo Jesus? Eu estou perseguindo a pessoa errada? Eu estou perseguindo alguém que tem poder? O que eu estou fazendo? Saulo não virou apóstolo de uma noite, de um dia para a noite. E nem foram 3 noites, tá? Nem foram 3 noites. Saulo foi ali comissionado, ele se converteu naqueles 3 dias ali, mas ele ainda ficou um tempo estudando e um tempo ainda amadurecendo para ele de fato começar o seu ministério, ok? Aí o terceiro tópico vem nos falar de Paulo o apóstolo. Bom, chegaram a Damasco, como o Senhor havia prometido, alguém é enviado para visitar Saulo. Coitado, né? Agora eu vou selecionar Ananias e Ananias vai lá visitar Saulo. Mas Saulo, Senhor, ele é mau, ele vai me matar, ele é perseguidor, né? Ele é cruel. Olha os versículos seguintes, Atos 9, de 10 a 19, a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarse, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tá bom, Senhor, então eu vou, né? Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Perceba então que começa um processo. Deus faz um processo na vida de Saulo. Comissiona Ananias para ir lá para orientar Saulo, para ajudar Saulo. Ele precisava de ajuda, né? E aí, próprio Jesus, que encontrou com Saulo no caminho e deixou cego, foi ele que apareceu a Ananias e o disse para ir lá ter com Paulo e curar-lhe a visão. Então, após essa experiência, Saulo parte para as regiões da Arábia. Está lá em Gálatas 1, do 15 ao 24. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para visitar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então não era conhecido de vista das igrejas das Judéias que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, outrora procurava destruir. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus a meu respeito. Ok? Então veja que Saulo ainda teve um tempo aí de maturação para se tornar um apóstolo. E ele precisou ter também esse discernimento de que a sua missão era junto aos gentios, né? Ele começa a ir nas sinagogas para proclamar o nome de Jesus, mas ele é recebido com extrema desconfiança. Ele era conhecido como perseguidor. E isso também enfurece os judeus que tentam matá-lo. E sua chegada a Jerusalém, Saulo enfrenta desconfiança, mas Barnabé de Chipre o apoia. Está lá do versículo 20 ao 30, né, ao final desse capítulo 9. Vamos acabar de ler o capítulo. E logo pregava nas sinagogas, ou seja, logo depois que aconteceu aquilo ali, ele foi para as sinagogas pregar. Então logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Esse cara tá fazendo um golpe, esse cara vai prender a gente, ele tá dizendo que é crente, mas não é crente não, como é que ele pode ser convertido, né?
deliberaram matar, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocaram no cesto e desceram-no pelas muralhas. Saulo em Jerusalém, em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Veja que Saulo agora está fugindo dos cristãos. Ele está tentando se juntar aos cristãos, mas os cristãos querem matá-lo, porque ele representava ameaça. Todo mundo achando que ele estava dissimulando, fingindo que era cristão. Alguns que ouviam a experiência acreditavam. Barnabé foi um desses, ok? Que ajudou Saulo nesta nova fase, né? E aí ele aparece de novo lá em Atos 13, como fazendo parte de uma igreja que se reunia em Antioquia. Então lá em Atos 13, Barnabé e Saulo, primeira viagem missionária. Então começam as viagens missionárias. Havia da igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então veja que Barnabé e Saulo estão numa igreja em Antioquia, que não é uma igreja judaica. E a igreja de Antioquia, que é uma igreja de gentios, é de lá que vai partir as missões de Paulo. É bem legal isso, né? Bom, veja que ele aparece então como mestre mais tarde. A partir desse capítulo 13, Lucas não usa mais o nome Saulo, usa o nome Paulo, ok? Agora, precisamos desfazer uma confusão que às vezes aparece. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Ele falava assim: a partir de agora você se chamará tal nome, ok? Mas Deus não mudou o nome de Saulo. Ocorre que Saulo tinha dupla cidadania. Saulo era judeu e Saulo era cidadão romano. Saulo estava muito mais próximo de Saul, ok? Então era o nome hebraico de Saulo. E Paulo estava próximo, era o nome romano de Paulo. Como ele entendeu de Deus que a sua missão era falar aos gentios, aos gregos, era muito melhor ele usar o nome romano, se identificar como romano, do que se identificar como judeu. Ele seria mais aceito, teria mais trânsito, né? Teria maior facilidade de entrar e sair nos locais. Então, Deus não mudou o nome de Saulo. Ele apenas passou a usar um outro nome. Filipenses 3:5. E circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Ok? Ele tinha o seu nome Saulo dado pelos seus pais. E o nome romano, porque seu pai tinha cidadania romana, então ele herdou do seu pai a sua cidadania romana, e era uma coisa sensacional naquela época, porque todo o Império Romano, todo aquele território era território de dominação romana. Então, se você está no Império ou nas colônias, é melhor você ter a cidadania do Império, ok?
Então isso era muito bom para Paulo, ajudava demais. Quando ele falava judeu, Saulo era mais apropriado. Quando ele estava fazendo aquele trabalho de fariseu, o nome Saulo era mais apropriado. Agora, pregando a gentios, o nome Paulo, que era o nome romano, era mais apropriado. Então, a gente precisa entender isso e não confundir. 1 Coríntios 9, de 19 a 23, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com os judeus como judeu, usando o nome Saulo, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, Paulo está dizendo aqui que ele usou estratégias em determinados lugares para que ele conseguisse ser ouvido, para que ele conseguisse ter interlocução, para que ele conseguisse ter algum crédito ali no que ele estava fazendo, ok? Não mentiu, não fez nada de errado, só está tentando encaixar ali a estratégia melhor possível. Hoje a gente vê isso, por exemplo, em missões. A gente não manda mais um missionário para um país desconhecido sem ele saber falar a lei, se ele conhecer a cultura. Não, ele precisa ter uma ambientação muito grande para que ele chegue lá, não tenha choque cultural, não entre contra a cultura local, não ofenda a cultura local, né? Não religiosa, mas a cultura local. Né? A gente precisa saber como é que é. E eu preciso entender como eu posso pregar o evangelho em outra cultura. Afinal de contas, nós recebemos, primeiro, um cristianismo que veio de uma cultura europeia que foi imposta aqui, e depois recebemos um evangelismo de uma cultura norte-americana que também foi imposta aqui. Tá certo? Naquele tempo não se tinha este cuidado, não se tinha esse conhecimento, não é cuidado, né? Não se tinha esse conhecimento de tentar adaptar o evangelho, não é adaptar o evangelho, né, gente? Não, a mensagem do evangelho é uma só, mas como eu vou falar, né? Como eu vou falar para que aquele povo entenda? O que eu preciso exigir daquele povo, que aquele povo faça porque está na Bíblia, o que eu não devo exigir porque não está na Bíblia. Tá? A vida de Paulo, partindo para a conclusão, a vida de Paulo é inspiradora, né? Um testemunho vivo do agir de Deus. Saulo, né, estava fazendo o melhor possível. Ele queria fazer tudo que ele achava que era correto, tudo que ele aprendeu, ele queria fazer da melhor maneira possível. Estava indo para o caminho errado, estava indo na direção errada, estava perseguindo quando não era para perseguir, né? Mas era assim com as melhores das intenções. E muitas vezes a gente está fazendo isso, a gente acha que está fazendo uma obra maravilhosa, mas Deus não mandou fazer aquilo, Deus não quer aquilo, Deus nem aprova o que a gente está fazendo às vezes. Misericórdia, tá certo? A gente precisa que Deus esteja no controle das nossas vidas, para que a obra que a gente faça seja uma obra para a honra e glória do seu nome. Cada detalhe fez com que Paulo fosse se orientando para a sua vida missionária, né? E foi extremamente necessária a ajuda de Ananias nos primeiros dias e a ajuda de Barnabé, para que ele até sobrevivesse, senão ele ia acabar sendo morto por cristãos, por acharem que ele estava sendo falso. Para pensar e agir. Quem são Ananias e Barnabé na sua vida?
Né? Será que na caminhada da gente a gente tem tido o apoio de um Ananias, de um Barnabé, de alguém que acredita na gente e nos ajuda? Deus enviou alguém para nos ajudar em algum momento ou em nossa vida cristã? Quem tem sido essa pessoa para você? Você consegue listar 3 pessoas que parecem ser muito difíceis para aceitar a mensagem do Evangelho? Deus pode até Ele mesmo, né, convertê-las, mas a missão é nossa de pregar. Deus é poderoso para transformar vidas. Transformou a vida de Saulo, qualquer um outro ele transforma também. Né? Discipulado, processo discipulado daqueles que estão chegando à fé em Jesus. Né? Saulo foi uma prova viva disso. Não pense que Saulo rapidamente já sabia o que falar. Ele dava testemunho do que lhe aconteceu. Mas o que era o Evangelho? O que realmente havia acontecido? Qual era a interpretação da lei que ele tinha aprendido que estava errado? Ele teve que fazer um reestudo disso tudo, né? Ele teve que reconstruir ali tudo que ele havia aprendido agora sob novo ponto de vista. E às vezes é assim. Às vezes a gente precisa entender o que Deus quer nas nossas vidas e reconstruir muitas coisas, reentender ali muitas coisas que a gente achava que tinha entendido. E na verdade, infelizmente, a gente está indo na direção errada. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ilumine e, se for necessário, que Ele apareça para nós, nos mostrando o caminho correto a seguir. Que estejamos no centro da vontade dEle e que façamos tudo com muito zelo, mas caminhando na direção correta. Se for necessário, Senhor, envia um Ananias, envia um Barnabé para me ajudar a caminhar na direção correta.